Instruir como instruídos somos é a nossa missão. Hoje vamos dar uma olhadinha em Provérbios diários. Vamos analisar os provérbios sobre a evolução, que são dos 650 a 689. Nós não vamos ver todos, nós vamos passar por ele e entender os pontos fortes desses provérbios. Então, quem não tem esse livro está perdendo. É um livro que traz a visão X com provérbios simplificados, e você pode tirar dali grandes conhecimentos, porque são frases das aulas, dos graus que o professor Akio vai falando, e as palavras-chave, as frases-chave são retiradas dele. Então, no capítulo sobre evolução, eu transformei ele aqui nessa lousa. Nós já vimos em aulas passadas sobre como sair da zona de conforto e passar pela zona do medo, do aprendizado e chegar na zona do crescimento. Então, como está escrito aqui que Aristóteles chamava de desenvolver potencial, o professor Akio chama de evolução da consciência, evoluir consciência. Então é o que o X chama de evolução da consciência. Então vamos entender aqui o que é um processo de evolução da consciência dentro dessa visão que está aqui no provérbio diário. Bom, evoluir significa elastificar a consciência. Já começou, né? Então tá aqui. Nós temos um cidadão, ele a princípio está caminhando para o sentido oposto do restante da lousa, e nesse caminhar dele está escrito aqui zona de conforto. Essa zona de conforto, ela faz com que ele esteja com a sua consciência. Olha a consciência dele aqui, ó. Esse cidadão, ele está com a sua consciência cheia de quê? De influências que veio de outras pessoas. É um abulo. Então ele segue aquilo que as pessoas falam para ele. Ele não se preocupa em sair dessa zona de conforto. Ele está caminhando. Ele pensa que está indo para o bem, mas ele está indo cada vez mais para o mal. Por quê? Porque a pessoa que está vivendo nessa vida, seguindo uma bula, ou seja, seguindo aquilo que as outras pessoas falam para ele que é verdade, essa pessoa, ela está numa prisão mental. Então a vida dela, os atos dela, são atos egoístas. São atos que são preguiçosos. E a preguiça é um estado de morte. Então essa pessoa, ela vai morrer e ela vai ficar aqui mesmo. Ela não vai conhecer o que há para ser desvendado. A pessoa tem que sair dessa zona de conforto. Lembra o que aconteceu com Adão e Eva? O Adão, ele foi expulso do paraíso, ele foi expulso dessa zona de conforto. A criança, ela é expulsa do jardim do Éden, simbólico, quando ela passa a entender as coisas do mundo. Ela começa a perceber as coisas. E vai chegar um momento que ela vai sentir vergonha de si. Ela não vai mais andar nua. Ela não vai mais fazer o que uma criancinha de 2 anos faz. Por quê? Porque ela se desperta. Ela sai desse paraíso. Esse paraíso, que aparentemente ele traz uma paz, um sossego, ele é uma perdição. Precisa ser expulso daqui. Precisa de uma força que expulsa essa pessoa. E para a pessoa ser expulsa, é preciso um governo dentro dela, uma força que vem. Essa força, nós vamos na Bíblia, existia um rei, Nirode, que era um mau. Ele fez com que as pessoas fossem aprisionadas,
fosse ali mortas, fosse condenadas, porque ele estava fazendo dela bula. As pessoas estavam numa prisão mental. Porém, quando as pessoas perceberam e criaram medo desse Nirod, naquele governo, que para nós podemos imaginar que é o nosso próprio ego, quando a pessoa começa a querer trabalhar isso, aquela torre desse Nirod se desaba. E aí você consegue passar desse estado de morte para um outro estado. Quando você faz isso, você deixou essas influências e agora entrou a sua consciência, você entrou numa zona chamada zona do medo, porque saiu desse estado de Jardim do Éden e passou então para essa zona do medo. Então existe aqui dentro de você confrontos, existe então agora dúvidas. Por quê? Porque você está vivendo agora em um momento onde você já saiu daquele caminhar. Tá vendo? Ele ia pelo caminho largo, ele estava indo para lá. Porém, em algum momento ele veio agora ao contrário. Então ele fez o quê? Uma conversão. E o que então a evolução procura na pessoa? A evolução, a pessoa que está querendo, desejando evoluir, e é necessário porque a missão nossa, ela está procurando a santidade, uma transformação, a conversão. E isso vem de onde? De dentro da pessoa. Não é de outro lugar. Vai sair de dentro da pessoa essa vontade, essa força para poder seguir em frente. Então nesse capítulo nós vamos tendo grandes revelares, né, insights, insights de como a pessoa que sai de um caminhar onde ele está indo para o mal, ele vai sentindo o bem. Isso aqui nada mais é do que ele conhecer o oposto, né? Ele seguir pela linha da dualidade entre o mal e o bem. Ele agora, ele está fazendo esse caminho, ele está evoluindo a sua consciência. Então veja que esse cidadãozinho aqui, ele está vivendo num mundo de dúvidas, porém, essas dúvidas dele, agora, ele está trabalhando ela. E o que ele está fazendo dela? Pegou todas essas bulas, que são aquelas influências, os ensinos que outras pessoas colocaram na mente dele e jogou no latão de lixo. Ele se desfez. Esse aqui é o nosso da filosofia X. O que é o desteologizar, desmistificar. Então todos os da filosofia X, ele está fazendo. Fazendo quando? Quando ele pega todo o conhecimento que ele tinha e joga no lixo. Começa do zero. Então tudo aquilo que estava reinando na vida dele, ele joga fora. Ele faz o quê? Ele começa a expandir a sua consciência. E aqui em Provérbios de Jacques diz que quando ele começa a expandir a sua consciência, ele está desenrolando o pergaminho. Que tem uma Torá aqui, desenrolando o pergaminho. Torá significa para nós, o estudo, o conhecimento, elevar a nossa consciência a um nível, porque é maior do que o que nós estamos. Por quê? Porque nós estamos aqui com essa consciência, né? Primeiro estava no nível, na zona de conforto. Era cheio de bula, era coisas que colocaram na nossa mente. Agora ele gerou dúvidas, e quando ele gerou essa dúvida, ele criou coragem e jogou tudo no lixo. Todo aquele conhecimento ele jogou fora. Mas os conhecimentos dele estavam aqui, ó. É pouquinho. Lembra dos vídeos da expansão da consciência? Tem um monte de informações quânticas que ele pode encontrar, porém, ele não encontra porque ele está preso com a consciência. Ele tem que elastificar essa consciência. A consciência dele está presa, ela é pequena. Mas quando ele elastifica essa consciência, olha aqui, ó, ele pega essa consciência e ele elastifica ela. Ele desenrola o pergaminho. Vai-se embora
essa informação que tem vai chegando. Então aquela bola que estava onde ele estava preso na prisão mental se abre, vai-se embora isso, e agora ele tem para frente uma grande visão. Quando ele faz isso, ele está entrando então na zona do aprendizado que nós vimos no vídeo anterior. Isso causa nele então confronto, medo e dor. Ele tem dor, mas a dor vai trazer para ele o quê? Segundo Provérbios de Áquio, vai trazer a promoção dessa pessoa. O aprendizado. Essa zona do aprendizado, então, ele começa a fazer o quê? Conhecer novas informações que ele não tinha antes. Aí ele elastificou a sua consciência. Quando ele elastificou a sua consciência, então agora ela não volta mais o que era. Ela ficou agora em um outro formato, um outro modelo. Mesmo que ele queira voltar, a consciência dele vai ter um vazio. Ele vai ficar com a consciência aberta e é necessário que ele volte de novo a ter novos conhecimentos. Por quê? Porque ele tem que preencher esse espaço que expandiu dentro da consciência dele. Então isso aqui se chama coragem. Quando ele joga tudo fora, quando ele faz esse processo todo, ele tem a sua coragem. Porque aquele que não tem coragem, ele está aqui, ó, na preguiça. E a preguiça é um estado de morte. Então ele vai morrer aqui. Mas a pessoa que ele começa a crescer, expandir, ele desenrola o pergaminho e segue em frente, ele está chegando então em busca dessa santidade, a transformação. Ele fez a conversão aqui e agora ele está na zona de crescimento. A zona de crescimento, ela não para. Ele vai partir dessa frequência, desse universo onde nós estamos, e vai para uma nova frequência com a consciência cada vez mais buscando para a evolução. Porque é isso que nós estamos fazendo. O homem, ele desceu, ele veio do código-fonte, ele está aqui, mas ele tem que voltar para lá. Para ele voltar para lá, é preciso que a sua consciência se elastifique, porque ele tem que encontrar os caminhos por onde ele veio. E é esse o processo. Quando ele faz isso aqui, então, essa promoção gera nele o quê? Gera nele, então, as suas conquistas, as suas metas, seus objetivos, porque agora ele está na zona de crescimento. Ele cria seus projetos e aí ele vai cada vez mais recebendo as informações quânticas, porque ele está abrangindo mais o universo por onde ele tem que ir para retirar mais conhecimento. Ele vai retirando os conhecimentos que estão por aí, que são as informações quânticas, e ele vai então receber o seu pagamento, que é o seu galardão, que é o conhecimento, uma pessoa evoluída com a consciência então elastificada. Todo esse processo então fez com que ele caminhasse então entre o mal e o bem, que é a dualidade. Essa dualidade está dentro dele. Todo esse processo aqui então é necessário para que a pessoa cresça. Isso então é chamado a evolução. Está aqui então no Provérbios de Áquio, e ele fala aqui, ó, por exemplo, o 666, provérbio 666, o caminho estreito é o caminho de sair da prisão mental. Então o caminho estreito é para cá. Quando ele vai nesse sentido, ele está no caminho estreito. E o caminho largo é para cá. Então, quando ele sai da sua prisão mental, é porque ele está caminhando, então, pelo caminho estreito. E esse caminho estreito vai causar nele dor, confronto, né, sofrimento. Ele precisa de muita coragem, ele tem que jogar fora todos os seus conhecimentos, jogar no lixo, que é os Ds da Filosofia X, né, os cursos Ds da Filosofia X. E enxergar as coisas que os olhos da carne não vê. Quando ele está aqui, ele está vendo apenas as coisas com os olhos da carne. Por isso que quando as pessoas colocam informações na mente dele, ele vai aceitar. Por que ele vai aceitar? Porque é mulas. Ele está vivendo na zona de conforto e sendo influenciado pelos outros. Mas quando ele passa então à evolução, ele abre sua mente. Ele começa a ver agora com o terceiro olho, a sua consciência. E quando ele vê com isso, já não é mais o olho carnal. Agora é um olho espiritual que ele cada vez mais ele consegue enxergar as coisas que antes ele não via.
Então ele tem a expansão da consciência. Por quê? Porque ele tem agora a visão com outros olhos. Vamos ver mais um aqui. 669. É uma linha imaginária pré-estabelecida antes da criação do homem. O Criador estabeleceu entre tantas dimensões metafísicas a seguinte lei natural: só chegará em pontos altos e só conseguirão grandes proezas aqueles que experimentaram a fraqueza, a dor, a humilhação e a perda e o sofrimento. Então, essa pessoa que está a caminho, ele vai sofrer muito, ele vai perder muito, ele vai enfrentar e não vai desanimar, porque aquele que desanima vai ficar aqui na vida 18. Essa vida que nós chamamos de vida 18, porque é uma vida sem evolução. Quando ele evolui, então agora ele passa a ser um novo ser evoluído, que tem então o pagamento, o seu galardão para o mundo vindouro. Então, o conforto gera inércia, confronto gera evolução. Então essa pessoa que está aqui, está no conforto. Ele quer ficar aqui porque é zona de conforto. Então é a inércia. Porém, o confronto com o quê? Com as coisas que agora ele tem que enfrentar, né? Ele tem que sair da zona de conforto, tem que entrar na zona do medo, já gera ali o confronto, né? Que nós vimos aqui, o confronto, e isso faz com que ele então evolua. Os evoluídos, aqueles que buscam sabedoria, são neutros. Então, buscou sabedoria, são neutros. Por que quer dizer isso, né? Porque nós estamos vivendo na matéria e nós temos que desmaterializar. A pessoa desmaterializada, ela está vivendo num estado quântico. O seu estado sólido passa a ser então um estado sutil. Ele agora é algo que está mais a caminho do metafísico para o quântico e certamente nas próximas frequências que ele vai encontrar nos mundos vindouros, ele será totalmente quântico, vibracional, né? Uma pessoa, né? Uma consciência de vibração conforme a vida que ele está levando aqui. Então ele vai ser uma pessoa cada vez mais, vamos imaginar hoje, como a matéria algo pesado e o imaterial algo leve, para nós entendermos. Então ele vai ser cada vez mais uma pessoa leve. Por quê? Porque ele não está preso, então, aqui no seu estado de preguiça, no seu estado de morte. Vamos ver mais um? De evolução em evolução é o mesmo que de evolução em revolução. Esse aqui é o 653. Eu estou voltando aqui, porque o nosso capítulo é sobre a evolução e é do 650 a seguir. Então, de evolução em evolução. A Bíblia fala de glória em glória e nós entendemos que é de evolução em evolução porque nós saímos de uma zona, entramos na outra e assim por diante. Ou seja, nós pegamos a nossa consciência que vive em uma bula, né? Nós estamos seguindo para lá. E aí a gente faz essa conversão, porque nós estamos buscando conversão, a transformação e busca da santidade, que é receber as suas conquistas, nós estarmos no processo do bem. Então isso aqui é de salto em salto, que podemos chamar de salto quântico em nossa vida, etc. E nós vamos crescendo então, expandindo a nossa consciência cada vez mais, buscando mais informações que estão no universo. Vamos ver mais um para a gente terminar. Então, sofrer para o sábio é ser promovido, né? Esse é o sofrimento, então traz a promoção e ele conquista suas metas. Mais para frente nós vamos ver outros provérbios de Akio, nós vamos ver alguns graus, estudar eles, passar eles na lousa, transformar aqui no nosso desenho e fazer com que a nossa aula seja uma aula onde nós vamos estar buscando da filosofia X as palavras-chave para nós nos familiarizarmos com ela e fazer isso aqui, expandir a nossa consciência, desenrolar o pergaminho, conhecer o que a Bíblia quer dizer, né, em suas palavras, porque se ficarmos apenas vendo a historinha de criança, nós vamos ler um livro e esse livro vai nos deixar aqui nesse começo aqui, que é a zona de conforto. Zona do medo, zona de conforto, você fica para lá e para cá, né?
vai enfrentar, tem medo, porque se gerar dúvida e ele não criar coragem de jogar as coisas que ele aprendeu dentro do lixo, ele vai voltar para a sua zona de conforto e ficar aqui no estado de preguiça, que é o estado de morte. Mas a pessoa tem que fazer isso aqui, e é isso que nós estamos fazendo. É isso que nós estamos buscando. Ensinar como ensinados somos é a nossa missão.